Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista em psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Então, gente, esse vídeo hoje vai falar sobre a mudança do eixo dos nodos lunares. Mas o que são os nodos lunares? A princípio, gostaria de esclarecer que os nodos lunares não são planetas, não são luminares, nem estrelas, nem asteroides. Eles são pontos matemáticos de interseção entre as órbitas do Sol e da Lua, onde ocorrem os eclipses. Mas que pontos são esses? Se a gente for pensar nas órbitas da Lua e do Sol, temos a seguinte situação. A Lua, ela tem a sua própria órbita. E a órbita do Sol, na verdade, é a órbita que a Terra faz em torno do Sol. Mas pela perspectiva aqui da Terra, a gente imagina que é o Sol que gira em torno da Terra. Então, essa órbita, que demora um ano para ser completada, se cruza com a órbita da Lua em algum momento no céu. Esse cruzamento, esse ponto de interseção matemático, é chamado de eixo nodal, certo? Justamente onde ficam os nodos lunares. Ou seja, esses pontos que chamamos nodos lunares, na verdade, são pontos matemáticos de interseção entre as órbitas do Sol e da Lua. Agora, por que esses nodos lunares estão nesses pontos e por que temos nodo norte e nodo sul? A órbita da Lua ela é inclinada. E quando ela se cruza com a órbita da Terra, fica uma parte ascendente e uma parte descendente. Essa parte ascendente configurou-se o nodo norte e a parte descendente o nodo sul. Mas o que significa isso? Os nodos norte e sul, eles mudam a cada um ano e meio de eixo. E que eixos são esses? Os eixos do zodíaco. O nó do norte se posiciona em um signo do zodíaco e o nó do sul no signo oposto e complementar. E a cada um ano e meio eles vão mudando de eixo para o signo anterior, pois os nodos andam de forma retrógrada. Na verdade, eles não andam, né? Os pontos se deslocam de uma forma retrógrada. Mas a gente chama nó do norte e nó do sul como se eles fizessem movimentos. Então, o que é que significa o nó do norte e o nó do sul? Pela astrologia kármica, quando falamos em Nodo Sul, falamos de uma bagagem que trazemos de outras vidas, de vidas passadas, experiências, comportamento, personalidades que existiram em outra vida, que a gente traz nessa vida como experiência, mas que não utilizaremos mais para o nosso norte, ou seja, para a nossa direção. O Nodo Norte fala do momento presente, é aquilo que viemos realizar nesta vida, ou seja, é a nossa direção, é para onde vamos, ou seja, é o que acontece agora, certo? O nó do sul, ele é representado pela lua e o nó do norte é representado pelo sol, ou seja, o sol representando a nossa consciência, o momento presente, e a lua representando o inconsciente, o momento passado. Por quê? Porque geralmente essa bagagem que trazemos do nó do sul é uma bagagem de vidas passadas que não temos consciência. Na verdade, o que temos é o quê? A gente acaba trazendo informações que nem sempre sabemos de onde vêm, mas que trazemos com a gente uma certa habilidade, uma certa predisposição já conhecida, não consciente, mas conhecida. Temos a percepção de que aquilo já aconteceu, temos um pouco mais de experiência. E às vezes acontece da gente ficar preso no nosso Nodo Sul por ser mais cômodo, por já ser mais confortável para a gente e deixamos de viver o nosso Nodo Norte. No vídeo passado, eu dei um exemplo da minha própria experiência. Eu precisei descobrir quais eram meus nodos lunares para poder fazer uma total revolução na minha vida e uma mudança de direção. Eu expliquei a vocês que, como vocês sabem, eu sou administradora de empresas. Trabalhei 20 anos na área financeira. Só que eu não estava feliz. E durante um período da minha vida, eu parei de trabalhar e fiquei perdida, sem saber como é que eu ia trabalhar, o que é que eu ia fazer, se eu ia mudar de carreira ou não, mas eu não sabia nem que eu ia mudar de carreira. Fiquei realmente perdida. E nesse processo de estudar astrologia, eu descobri os nodos lunares. Quando eu descobri os nodos lunares, eu descobri que eu tinha o nodo sul em touro e o nodo norte em escorpião. E o nodo sul em touro fala sobre administração, planejamento, fala sobre bens materiais, fala sobre essa questão do trabalhar. Eu estou me atendo à questão de trabalho com números, podemos dizer assim, né? Com coisas concretas, com coisas materiais, que é o dinheiro, propriamente dito. Quando você vai para o Nodo Norte, no meu mapa, onde eu tenho escorpião,
Escorpião fala de quê? Fala de desapego, fala de emocional, fala de preocupação com o outro. Por exemplo, touro, ele pensa um pouco mais em si, nas suas próprias conquistas, enquanto escorpião, ele pensa mais no outro. E eu estava vivendo o meu nó do sul ao invés de viver o meu nó do norte. Então, eu estava pensando mais em mim, para mim era mais fácil trabalhar como administradora, eu tinha facilidade na hora de fazer minhas planilhas, de ter minha organização, e pensava mais em mim, nas minhas conquistas materiais. Sempre saía de um trabalho para outro, pensando no recurso financeiro, se eu poderia ganhar bem, se eu poderia ganhar melhor, se eu poderia ter mais sucesso, alcançar mais condições financeiras para conquistar bens, que é um assunto muito taurino. Já escorpião, ele é mais desapegado, ele pensa mais na questão da emoção, do eu interior, de questões psíquicas, fala um pouco do ocultismo, do mistério da vida. Né? E eu fiquei perdida nesse tempo, sem saber para onde ir. Quando eu descobri os nós lunares no meu mapa, eu percebi e comecei a mudar de direção. E assim como outras questões que eu também tenho no mapa, eu comecei a estudar astrologia, né? Eu já estou pulando aí uma boa etapa. E dentro da astrologia, eu descobri os nodos e direcionei a minha vida para o caminho correto, certo? Mas o que é que está acontecendo hoje? Exatamente às 21 horas e 50 minutos, os nodos lunares vão mudar de eixo. Os nodos lunares estavam nos signos de Virgem e Peixes durante um ano e meio. E agora eles vão ficar no eixo Leão e Aquário. Para vocês terem uma ideia, os nós lunares eles mudam de eixo a cada um ano e meio e eles completam todos os 6 eixos. Por que 6? Porque como temos 12 signos, temos 6 eixos de signos opostos e complementares. Na verdade, a revolução dos nodos dura 18 anos. Só que a cada 9 anos, a gente muda os eixos. Então, o que aconteceu? Há 9 anos atrás, por exemplo, estávamos com o nó do norte em Leão e o nó do sul em Aquário. E agora vamos para o nó do norte em Aquário e o nó do sul em Leão, certo? Então, a revolução dos nodos, ela demora 18 anos para percorrer todos os eixos, sejam eles de um signo no nó do norte ou esse mesmo signo no nó do sul. Enfim, vamos ao que interessa. Quando a gente fala do nó do norte, que a gente fala do presente e fala de aquário, a gente pensa em quê? A gente pensa em ideais, a gente pensa no coletivo, a gente pensa na tecnologia, a gente pensa na invenção, na inventividade, na inovação. Aquário é um signo mental, é um signo de ar, é um signo idealista que se preocupa muito com a humanidade de uma forma geral. Leão é o signo mais voltado para si mesmo, voltado para as suas questões internas. É tido como um signo egoísta, porque, na verdade, Leão pensa mais em si, certo? E Aquário pensa mais no outro. Mas não significa que um anula o outro. Ou seja, eixos de signos opostos e complementares, na verdade, são eixos que os signos eles são iguais em natureza e diferentes em graus. Ou seja, enquanto o leão pensa mais em si mesmo e esquece um pouco da coletividade, aquário pensa mais na coletividade e esquece um pouco de si mesmo. Mas a gente não pode pensar só na gente e esquecer da coletividade, nem pensar só na coletividade e deixar de pensar em si. Então, o que é que está acontecendo agora? Com essa mudança dos nodos, temos o nó do norte em aquário e o nó do sul em leão, certo? E o nó do norte vai pedir o quê? Que a gente direcione a nossa vida de uma forma mais aquariana, pensando mais no coletivo, nas questões da humanidade, do bem comum, né? Nos nossos ideais enquanto seres humanos que somos. E o nó do sul pedindo para a gente soltar aspectos leoninos da nossa vida. Que aspectos são esses? Nó do sul, lua, fala de inconsciente. Inconsciente lembram o quê? Sombras. Questões inconscientes que não temos muita noção de que elas existem, mas elas existem. Quando a gente pensa muito na gente e deixa de pensar no próximo, no outro, no coletivo, a gente acaba sendo um pouco egoísta. Né? Então, é hora de saltar um pouco esse egoísmo. É hora de saltar um pouco essa necessidade de pensar só em si e começar a pensar nos outros. Certo? Outro aspecto de leão que a gente precisa soltar, podemos dizer assim. Leão, ele tem uma liderança nata. Se usada para o bem, ok. O lado luz de leão é excelente para liderar. Mas quando ele vai para o lado sombra, ele acaba ficando muito autoritário, autocrático, tirano e acaba excedendo nesse aspecto. Então, quando a gente pensa em nós e a gente acaba querendo impor a nossa vontade, né, ao invés de a gente
ter a nossa própria vontade e trabalhar ela a nosso favor, a gente acaba impondo aos outros. O que acontece? Isso traz prejuízos para a sociedade. Quando a gente pensa nos líderes mundiais que só pensam em si, com os políticos que só pensam em si, em seus próprios interesses, o que é que a gente vê? A gente vê egoísmo, a gente vê autoritarismo, a gente vê lideranças que não servem. E é isso que a gente está precisando soltar. Quando a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar que é hora da gente trabalhar um pouco mais em prol do coletivo, mesmo a gente sabendo que nós temos o nosso próprio eu. Quando falamos em trabalhar nossas questões internas, nossa autoestima em busca do nosso alto valor, temos um certo limite que precisamos colocar na nossa vida. Até que ponto a nossa autoestima e o nosso alto valor vai de encontro ao valor da sociedade? É nisso que temos que pensar. Quando o Mercúrio retrogradou, falamos muito dessas questões internas, dessa busca pelo nosso eu interior. Quando falamos do Sol entrando em Leão, falamos em quê? Em trazer a nossa criança para aspectos de maior felicidade, de encontrar, de trazer essa chama dessa criança feliz, dessa criança interna e sermos nós mesmos. Júpiter entrou no signo de Leão e vai ficar 1 ano e 1 mês lá, ou seja, até o ano que vem, mais ou menos 27 de julho. Né? São 13 meses de Júpiter em Leão. E o que é que a gente conversou? Que Júpiter vai expandir essas questões leoninas, vai dar oportunidade, vai trazer um certo sentido, vai trazer sorte, benefícios. Então, nós leoninos, né, estamos muito felizes com a presença de Júpiter. Mas Júpiter também vai expandir a sombra leonina. E o que é que você deve pensar? O que é que a gente pensa quando a gente imagina que a gente tem coisas para soltar e tem um Júpiter expandindo o nosso próprio eu? Ou seja, quando a gente pensa no nossa, em Júpiter expandindo a nossa consciência, o nosso próprio valor, temos que entender que neste valor precisam ser excluídos no do Sul, em Leão, os valores que são antissociais, podemos chamar assim, né? Até que ponto nosso eu fere o outro? Até que ponto o nosso eu deixa de pensar no outro enquanto coletividade? Então, isso é muito importante para refletir nesse momento. E o nó do norte em Aquário vai pedir isso. A gente está com Plutão em Aquário. Teremos uma lua cheia com a lua conjunção com Plutão, Júpiter em conjunção com o Sol, ou seja, aspectos inconscientes com aspectos conscientes em conflito. E que conflito é esse? Quando a gente pensa que o nó do norte está em Aquário. Júpiter expandindo o nosso Sol, a nossa consciência. Precisamos ter consciência de até que ponto nosso alto valor, até que ponto o nosso próprio eu vai sobrepor a, as necessidades coletivas. Então, quando temos as mudanças dos eixos nodais para o eixo Aquário-Leão, entendemos que agora teremos que ter posturas mais aquarianas, mas não devemos esquecer de nós, porque Aquário ele tem um pequeno defeitinho, que é pensar demais no coletivo e às vezes esquecer de si mesmo. E um lado sombra de Aquário, que quase ninguém comenta, é que o Aquário ele pensa em si, ele sabe o próprio valor, só que ele coloca o valor da sociedade acima do seu próprio valor. E isso também não é legal. A gente tem que saber o nosso valor e tentar equilibrar as duas coisas. O eixo fala justamente sobre equilíbrio. Quando a gente tem uma oposição no mapa, a gente fala o quê? Sobre equilibrar as duas energias. E geralmente são muito parecidas, mas têm extremos diferentes. Aquário é um signo também de muito extremismo, é um signo fixo, aéreo, mental, ideias fixas, difíceis de mudar. Quando a gente pensa que vivemos numa sociedade que tem ideais, que vivem em seus próprios grupos idealistas, podemos pensar que vivemos em bolhas. E nem sempre é bom a gente viver em bolhas, porque a gente acaba o quê? Não olhando o lado dos outros, né? Dos outros grupos, dos outros ideais. Acabamos ficando muito presos a um ideal. E a gente precisa ampliar essa visão, ampliar essa coletividade, os ideais da humanidade como um todo. Então, a questão dos grupos que existem muito fechados, muito extremados, também não é legal. Então, isso é muito importante observar. Eu vou mostrar agora o mapa que mostra exatamente o momento que esses eixos estão mudando de signo, para a gente olhar direitinho o que é que está acontecendo no céu nesse momento, às 21 horas e 50 minutos, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu estou aqui, tá? Olha aqui no mapa. Olha o nó do norte aqui.
representando essa parecendo uma ferradurinha assim de cabeça para cima, é o nó do norte. E esse aqui é o nó do sul. Lembra que eu falei que eles são retrógrados? Ele estava em peixes. Ele está vindo para aquário. Ele vai andar aqui, ó. Olha o Plutão aqui, já em oposição a Júpiter e ao Sol, que estão em conjunção e vão ficar assim, inclusive na lua cheia, expandindo a nossa consciência do nosso próprio eu. Em conflito com Plutão em Aquário, onde está o nó do norte, foi aquilo que eu falei para vocês. Plutão, ele fala muito sobre o poder, né? E em Aquário ele fala do poder do quê? Do coletivo, das massas. Essa manipulação que pode envolver até os grupos, grupos radicais, grupos extremistas, né? E o nó do norte aqui entrando em Aquário, o nó do sul entrando no signo de Leão, e vai percorrer aqui durante 1 ano e meio, certo? Então, nesse momento aqui que a gente está tendo a mudança dos eixos nodais, neste domingo aqui às 21 horas e 50 minutos, 26 de julho, na verdade, gente, são 21 horas e 50 minutos agora. Os eixos estão mudando, quer dizer, os nodos estão mudando de eixo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, justamente essa oposição que já tem alguns dias e já praticamente está exata, certo? Se você observar aqui, ó, Plutão em oposição ao Sol, que está em conjunção com Júpiter, e quando ele está assim pintadinho, é porque ele está exato, certo, gente? E isso vai permanecer na lua cheia que teremos na quarta-feira, que a lua está aqui em Capricórnio, vai se juntar a Plutão e exatamente quando ela fica cheia. E quando ela fica cheia, nós temos o quê? Uma, como é que eu posso dizer? Quando a lua fica cheia, o sol está iluminando totalmente a lua. Então, ele vai trazer luz para essas questões inconscientes que falam de como a gente, leão, se posiciona no mundo, né? Aquário, representando aqui a humanidade, os interesses coletivos. E quais são as questões que nós trazemos inconscientes, né? Que a gente precisa trabalhar. E o sol iluminando aqui a nossa consciência e o nó do sul chegando em leão sobre aquilo que a gente precisa soltar. Parece difícil, né? Mas não é. E se observarmos, a cesta de Barboa aqui, ó, continua plenamente ativa. E esses planetas estão nos dando o quê? Um apoio, podemos dizer assim, para poder a gente ficar passando por essa turbulência que vamos viver e vai culminar na lua cheia. Esse conflito entre o eu e o outro. Se observarmos, né? Aquário, ele é regido por Saturno. E Saturno está aqui, ó, em Áries, fazendo uma quadratura com Mercúrio, que a gente falou dele no vídeo passado, né? Precisando estruturar um pouco a nossa questão emocional, pedindo estrutura. E Saturno, ele hoje ele está estacionário, tá, gente? Ele vai começar a retrogradar e ele também vai começar a pedir para a gente revisar essa estrutura interna do nosso ego. Tudo se tá tudo batendo, assim, se conectando, né? Ares fala do eu sou. Então, essa estrutura do nosso eu está pronta, né, para a gente viver essa nova era, né, podemos dizer assim, esse novo direcionamento que o Novo Norte vem pedindo para o coletivo. Não adianta a gente estar com a nossa estrutura interna, né, fragmentada, porque com a nossa estrutura interna fragmentada, não temos como estruturar nada na sociedade. E o Nó do Sul, ele vem pedir isso, para a gente rever dentro de nós, né, aquilo que precisamos soltar, eliminar das nossas vidas, aquilo que já não serve mais para a gente, certo? Que mesmo a gente se conhecendo, se amando, Júpiter expandindo tudo, trazendo esse alto valor, trazendo essa autoestima, essa consciência do próprio eu, a gente subir no nosso palco da nossa vida e fazer a nossa própria história, até que ponto tudo isso vai acontecer sem pisar no outro ou nos interesses coletivos? Então, quando os eixos mudam, né? Eles falam sobre isso. Então, são temas que vão ficar em voga nesses próximos 1 ano e meio na nossa vida, certo? E que a gente vai precisar refletir bastante sobre isso. E na lua cheia, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Na lua cheia, a gente ainda vai falar muito sobre isso, porque além da lua cheia, teremos também uma lua nova em Leão eclipsada, ou seja, o primeiro eclipse. Lembra que eu falei da interseção? Já vai acontecer agora. É o primeiro eclipse no eixo Leão e Aquário.
e eclipse, como se sabe, são acontecimentos marcantes e importantes e que reverberam 6 meses. Né? Então, a gente vai ficar um bom período aí revendo essas questões que envolvem a coletividade, envolve os grupos, as questões sociais, teremos eleições em outubro. Então, tudo isso muito sendo questionado e a gente também se questionando até que ponto nossos interesses ferem os interesses da sociedade. Né? Precisamos encontrar um equilíbrio. Né? E aí eu queria encerrar esse vídeo falando para vocês que eu, enquanto, vamos dizer assim, leonina, que estou com Júpiter em Leão, né? Praticamente junto com o meu Sol, eu tenho Sol 7 graus, vou fazer aniversário com a Revolução Solar em Leão, já estou pensando em como eu me colocar no mundo de uma forma mais coletiva, certo? E aí eu queria conversar com vocês o seguinte: eu, além de astróloga, né, nessa minha nova fase, eu também estudo para ser terapeuta junguiana. E eu estou fazendo um estágio supervisionado. E aí tive uma ideia e quero compartilhar com vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando tudo sobre essa ideia, certo? Mas eu vou criar agora um projeto chamado Entre Símbolos e Consciência, onde eu vou fazer terapia através de um estágio supervisionado. Ou seja, para você ser terapeuta junguiana, você precisa fazer 100 horas de terapia você sendo analisada e 100 horas de terapia você analisando outras pessoas. Sendo que eu estruturei um projeto onde eu vou fazer essas análises com outras pessoas de uma forma mais social, uma escuta terapêutica. Vou fazer um projeto social, na verdade, né? A um custo mais acessível, um custo simbólico de R$ 50, onde a gente vai fazer uma sessão, onde eu farei a análise e essa análise vai ser supervisionada pelo meu terapeuta, que também é meu analista, meu professor. E nesse projeto eu pretendo fazer com que pessoas que não conheçam, que nunca fizeram terapia, ou que não têm condições, ou que procurem realmente se autoconhecer, comecem a conhecer como é que funciona a terapia. Né? Então, assim, quando eu tive essa ideia, eu pensei justamente colocar ela não só nesse momento que eu estou fazendo estágio, mas colocar ela mesmo após eu me formar, de uma forma constante, ou seja, tirar um dia da semana para atender a um custo mais acessível a pessoas que não têm condições de pagar uma terapia convencional, né? No caso, uma terapia que geralmente é cobrada de uma forma mais cara. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre esse projeto e espero contar com a ajuda de vocês, certo? Para poder não só me indicar, mas também para poder, quem se interessar, né, e quiser começar um processo terapêutico, entrar em contato comigo e a gente começar a fazer essa análise. Então, essa foi a forma que eu encontrei de me colocar de uma forma mais em prol do coletivo, porque eu venho buscando esse autoconhecimento, né, há um certo tempo, fiz essa mudança de carreira, estou nesse processo de iniciar um novo trabalho, e esse novo trabalho envolve também a psicologia analítica, a psicologia, a psicanálise, que eu já fiz as pós-graduações, e agora esse curso que eu estou fazendo, já estou na metade desse curso, entrei na fase do estágio supervisionado, certo? Então, é a forma que eu encontrei para poder fazer a minha parte, certo? Então, assim, espero contar com vocês, e se vocês quiserem me indicar, passar para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz, porque dessa forma eu vou conseguir cumprir o meu estágio supervisionado, certo? Fiquem tranquilos, vai ter supervisão. Então, sempre que tiver qualquer situação, que eu tiver dúvida ou não souber como lidar, algum caso específico, o meu supervisor vai estar junto comigo nesse processo, certo? Eu acho, gente, que não tem muito mais coisa para a gente falar aqui sobre a mudança dos eixos, né? A gente vai ter o vídeo da lua cheia em Aquário. Gente, meu microfone descarregou agora, bem na gravação, e eu só fui ver depois que ficou mudo. Eu estava falando que vamos ter a lua cheia em Aquário, vamos ter a lua nova com eclipse também, e vamos falar muito desse assunto ainda, nessa questão da mudança de eixos nodais para Leão e Aquário. Vai ser um assunto que vamos falar bastante. E com relação à terapia, queria deixar bem claro que a terapia, o projeto social entre símbolos e consciências é uma coisa, a análise do mapa natal é outra. Isso não significa que na terapia a gente não dê uma olhada no mapa, tá? Isso vai depender muito da pessoa que vai estar sendo atendida, mas são coisas completamente diferentes. E eu vou fazer um vídeo ainda explicando isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda está no processo, né? Eu aqui falando com vocês.
totalmente natural, sem ler, né, como eu estava lendo anteriormente. E a gente estuda bastante antes de falar no assunto. E eu peço desculpas a vocês se eu tiver gaguejado, falado alguma coisa assim de uma forma ainda não tão profissional, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se puder curtir, compartilhar, deixar um comentário, vou ficar muito feliz. Farei questão de responder todo mundo. Eu tenho poucos seguidores ainda, então dá para responder todo mundo, tirar dúvidas. Estarei bem acessível. Caso queiram entrar em contato comigo, tem meus dados aqui na descrição do canal. Podem colocar nos comentários. Eu farei questão de responder a todo mundo e fico muito agradecida, né, pelos seguidores que já estão me seguindo aqui no canal. E tem uma coisa que eu vou fazer essa semana e acho que vocês vão gostar bastante, certo? Fiquem ligados que essa semana vou contar. Estou pretendendo fazer a análise do mapa da minha revolução solar no dia da minha revolução solar. Meu aniversário é sexta-feira, dia 31, mas minha revolução solar vai ser dia 30. Então, na hora da minha revolução solar, eu vou fazer a análise do meu mapa de revolução solar e vou lançar um desafio para mim mesma perante a vocês. Podem ficar ligadinhos, vocês vão gostar, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Vai desculpando aí, tá, gente? Meu microfone descarregou e eu não tô achando outro, senão esse vídeo não ia sair hoje. Um beijo.